hoje teremos um programa especial. Nós vamos começar falando da visita do governador de Minas ao Triângulo Mineiro. Você está vendo imagens aí, governador Romeu Zema está na região desde ontem com uma agenda repleta de compromissos que começou ontem à tarde, né? E se estende nesta sexta-feira e também amanhã sábado. Você está vendo aí, governador visitou a Escola Estadual Teotônio Vilela, onde participou da entrega de novos mobiliários, depois seguiu para a Praça Tubal Vilela, também onde anunciou aí um repasse de 21 milhões de reais para melhorias na Universidade Federal de Uberlândia. O próprio reitor da UF já falou que prioridade aí então é dar andamento nas obras do campus Patos de Minas. E também o governador fez a entrega aí de 14 kits para a Defesa Civil. Você está vendo nas imagens, muito interessante esse kit. O kit é composto por uma caminhonete 4x4, um notebook, coletes reflexivos e uma trena digital. Todo esse equipamento é justamente para reforçar o atendimento à população nesse período chuvoso. Em algumas regiões do estado, não contamos aí, por exemplo, com o quartel do Corpo de Bombeiros. E é aí aonde entra o papel da Defesa Civil também com esse reforço, com esse aparelhamento. Hoje pela manhã, o governador acompanhou a campanha de vacinação contra o Covid no Sabiazinho, aqui em Uberlândia. Você está vendo, cumprimentou a população, né? Ele que tem acompanhado muito de perto a campanha de vacinação em todo o estado de Minas Gerais. Minas Gerais vem se destacando aí na imunização. E o governador também reservou um tempinho para conversar aqui com o jornalismo da Band Triângulo e, claro, com você aí de casa. Estou recebendo o governador Romeu Zema aqui no Minas Urgente. Conversa exclusiva para você, governador. Muito boa tarde para o senhor. Obrigado aí, então, por mais uma vez estar aqui na Band Triângulo. Boa tarde, Ricardo. É um grande prazer estar aqui com você. Boa tarde para quem está nos acompanhando aqui também. Governador, temos muitos assuntos para tratar, o pessoal de casa acompanhando e sempre participa muito, a gente faz questão da participação de todos os telespectadores. Eu acredito que a gente pode começar a nossa conversa com um assunto que faz a diferença na vida do telespectador, que são os aumentos constantes nos combustíveis, né? A gente tem acompanhado aí essa política de preços da Petrobras, né, e essa discussão que acabou envolvendo todos os governadores, o próprio governo federal, o Senado, o Congresso, trazendo também os governadores para essa conversa. E aí se destaca a questão do ICMS estadual, que acabaria colaborando com o preço do combustível. O governo de Minas, o senhor foi o primeiro governador brasileiro aí a reduzir o ICMS no caso do diesel. Quanto que isso, governador, vai impactar de fato ali na bomba do caminhoneiro, na hora de abastecer? Perfeito. Bom, Ricardo, o problema do aumento dos combustíveis é um problema mundial. O petróleo subiu, gasolina, diesel, gás de cozinha subiu no mundo todo e aqui no Brasil é um pouco pior, porque aqui, além disso, nós ainda tivemos a desvalorização do real. E ciente do quanto isso onera as famílias, principalmente aqui em Minas Gerais, nós fizemos essa redução de 1% no ICMS. Isso hoje significa basicamente 1% do preço do óleo diesel. Vale lembrar que se novos aumentos ocorrerem no diesel, e não está descartado que isso venha a ocorrer, nós poderemos reduzir mais ainda. E eu saliento por que no diesel? Primeiro que legalmente é o único ao qual eu posso fazer isso. Gasolina e álcool depende de lei. O diesel, com um decreto, eu consigo fazer. E o diesel tem impacto na vida de todos. É o ônibus que leva o transporte público, são os caminhões que transportam alimentos para os supermercados. Então, o aumento no diesel impacta tudo. O que nós estamos fazendo vai ajudar. Mas a solução definitiva, Ricardo, só virá quando nós tivermos mais concorrência na área de combustível. Hoje nós temos só uma empresa, a Petrobras, que faz todo o refino de diesel, de gasolina, de gás de cozinha no Brasil. E sem concorrência, nós sabemos que o preço vai continuar elevado. A concorrência é que faz o serviço melhorar e o preço do produto cair.
Governadora, apesar da gente acompanhar essa política de preços da Petrobras, né, o discurso que tem sido pregado aí, grande parte da população acaba comprando, é que o vilão desse preço é o ICMS estadual e que os estados talvez não conseguiriam abrir mão dessa arrecadação, inclusive com essa discussão no Congresso Nacional. Só que não se sabe ao certo como é que é essa conta no bastidor, né? O senso comum não tem acesso a esses números, governador. Exato. É muito fácil falar, você não reduziu o tributo. Nós temos, Ricardo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei determina que um estado como Minas Gerais, que tem sérias dificuldades financeiras, caso venha reduzir o ICMS da gasolina ou o ICMS do etanol, tenha de fazer uma compensação. Ou seja, nós vamos ter de aumentar o ICMS do arroz, do feijão, do óleo de cozinha. Na minha opinião, isso não é adequado. Mas nós já demonstramos que com relação ao diesel é possível fazer algo e estamos avaliando também uma redução no gás de cozinha. Lembrando que o gás de cozinha tem um caráter social muito maior do que a gasolina, do que o etanol. Ninguém vai usar gás de cozinha para ficar passeando, para poder viajar. Já o combustível geralmente abrange uma faixa de renda muito maior. Então, estamos estudando e talvez até o final do próximo mês nós teremos alguma notícia referente ao gás de cozinha. Governador, a gente fala de combustível, a gente está intimamente ligado a transporte, intimamente ligado às nossas rodovias e, infelizmente, as rodovias estaduais são temas frequentes das nossas reportagens. Sim. Em função do estado de conservação, a quantidade de acidentes. Aí nós temos uma pergunta, então, preparada pelo nosso jornalista, apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Vamos acompanhar, governador. Boa tarde, governador. A minha pergunta vai se ater a rodovias. A gente tem situações muito complicadas aqui na nossa região, a 798, próxima à cidade de Uberaba, tem a 497 que o senhor deve pegar agora à tarde para ir até a cidade do Prata e a 452 que liga Tupaciguara a Araporã. São alguns exemplos. O que fazer para resolver o problema das estradas estaduais, hein? Bom, nós temos de considerar o contexto total. Nós assumimos um estado quebrado, falido, que sequer tinha medicamento nas farmácias. Depois de 3 anos de governo, nós já praticamente colocamos tudo no lugar, arrumando a casa, equilibrando as contas e agora nós estamos dando andamento à recuperação das estradas. Um prédio você constrói andar por andar. Nós priorizamos a questão da saúde pública, que estava praticamente sem funcionar. Estamos reformando as escolas e agora vamos estar lançando esse plano de recuperação das estradas estaduais, inclusive porque tivemos o acordo da tragédia de Brumadinho, que vai possibilitar a recuperação de mais de 1.000 quilômetros de estradas. Estamos priorizando as piores. Esse trecho Uberlândia-Prata é um deles. Em janeiro, nós estaremos dando a ordem de início para a recuperação dessa estrada. E outras mais virão dentro da nossa condição de fazermos. Então, fica muito claro, a primeira pergunta, ICMS de combustível. Essa mesma arrecadação é que possibilita esses investimentos. Nós ainda temos um estado que está muito frágil em termos financeiros, mas já estamos levando adiante essa recuperação nas estradas. Governador, rapidamente, a solução é o próprio governo do estado, então, sanar as rodovias estaduais ou privatizar, abrir concessões para que a iniciativa privada faça esse trabalho? Muito interessante, Ricardo. Nós estaremos fazendo as duas questões. Nós vamos ter, inclusive, o primeiro lote de concessões às rodovias aqui do Triângulo e Alto Paranaíba. Essas concessões vão propiciar 2 melhorias. Primeiro, o Estado vai arrecadar um recurso que será aplicado nas próprias rodovias do Estado.
E segundo, a empresa concessionária que assumir essas rodovias vai necessariamente, obrigatoriamente, fazer investimentos nas rodovias que estiver sob controle dela. Então, nós vamos avançar 2 vezes. Tá certo, governador. Governador, o governo do estado está finalizando nessa sexta-feira o repasse do auxílio emergencial mineiro de R$ 600, uma medida, né, que ela teve aí, já nasceu com um prazo estipulado, está encerrando hoje. Há alguma possibilidade de prorrogar esse benefício para essas famílias que necessitam nesse momento? Ricardo, o auxílio emergencial mineiro foi aprovado pela Assembleia e está sendo pago pelo nosso governo neste mês de outubro, visando a dar um mínimo de conforto, de dignidade para essas famílias que foram tão afetadas pela pandemia. Lembrando aqui que durante a pandemia, muitos perderam emprego, muitos perderam renda e a nossa ideia sempre foi estar presente com relação a essas famílias que foram duramente afetadas. Já havíamos feito isso no último trimestre do ano passado, quando nós colocamos um valor para mais de 1 milhão de famílias e agora estamos pagando esses R$ 600 novamente para mais de 1 milhão de famílias novamente. A pandemia, tudo indica, está sob controle, mas nós estamos acompanhando e, caso necessário, nós iremos avaliar sobre estarmos pagando novamente um auxílio. Mas eu lembro aqui que o governo federal já decidiu por prorrogar o auxílio federal. Então, por hora, eu penso que pelo menos esse ano nada vai acontecer, mas o ano que vem estaremos considerando sim. Governador, assim como o cidadão, o trabalhador, o desempregado está passando dificuldade nesse momento e aí vem o auxílio emergencial mineiro, muitos municípios também estão enfrentando uma crise em função dessa pandemia, né? Uma crise sem precedente. O governo do estado, então, agora, como o senhor disse, está colocando a casa em ordem, se comprometeu, então, em colocar em dia o repasse que o estado, o repasse da saúde que o estado deve aos municípios, isso há coisa de 11 anos. Como é que é pagar essa dívida tão antiga a partir de agora? Sim, Ricardo, nós assumimos um estado que estava inadimplente com as prefeituras. Eu posso até dizer que de maneira criminosa não passou os recursos aos prefeitos. É a mesma coisa que uma empresa não pagar integralmente o salário acordado com o funcionário. Com muito sacrifício, arrumando a casa, equilibrando as contas, nós temos colocado o trem em cima dos trilhos novamente. Há 2 anos e meio atrás, logo no início do meu mandato, nós fizemos o maior acordo da história do Brasil até aquela ocasião, entre Estado e municípios, 7 bilhões de reais divididos em 33 parcelas. Já pagamos 24 parcelas e faltando agora o restante, 9 ou 10 parcelas. E tivemos a felicidade de ontem também concretizarmos o novo acordo com os 853 municípios referente a repasses não feitos da área da saúde. O valor é praticamente igual, cerca de 7 bilhões. Só Uberlândia vai estar recebendo 180 milhões de reais. Isso demonstra que uma gestão séria, que uma gestão austera é a gestão que leva benefício para o cidadão. Porque antes esse dinheiro era gasto com privilégio, era mal gasto com cabide de emprego e agora está sendo enviado para as cidades onde efetivamente o atendimento médico ocorre. Isso para nós é muito bom. Eu espero que Minas não volte a viver novamente esse caos que viveu no passado e que fez muitos prefeitos ficarem doentes, com depressão, renunciarem e teve caso até de prefeito que suicidou. Um desrespeito muito grande com o mineiro e com o gestor municipal. Dinheiro que vem embora, governador. Começamos o nosso bate-papo mostrando inclusive aqui, né, que o senhor investimentos na Defesa Civil, o aparelhamento da Defesa Civil.
O jornalista Kelson Venâncio, nosso apresentador do Brasil Urgente, tem uma pergunta para o senhor relacionada à segurança pública. Vamos acompanhar. Boa tarde, governador Romeu Zema, seja bem-vindo. Bom, eu como apresento um programa que é baseado em fatos policiais na área de segurança pública, eu gostaria de saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz com relação aos investimentos nessa área, né, da segurança pública, e eu gostaria de saber o que ainda falta em Minas Gerais para melhorar a segurança do nosso povo e o que o senhor pretende fazer até o fim de seu mandato. Kelson, primeiro eu quero frisar aqui que Minas Gerais hoje, para orgulho nosso, é o estado mais seguro do Brasil no que diz respeito a crimes violentos. Nós estamos rumando para termos uma taxa de homicídios inferior a 10 homicídios ano por 100 mil habitantes, que é taxa já considerada de país desenvolvido. O que nós temos feito, Kelson, com relação à segurança pública, é algo que no passado praticamente não acontecia. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal trabalhavam cada uma por si. Nós temos procurado mostrar e integrar essas três forças policiais que são fundamentais para que a segurança do Estado fique bem estruturada. O que muitas vezes acontecia era como se o vendedor de uma empresa vendesse algo e a produção não fosse avisada e produzia outro algo diferente. Nós estamos trabalhando de forma integrada como nunca aconteceu. Eu mesmo faço questão de dar o exemplo. Antes o governador do estado tinha 7 aviões, helicópteros à disposição. Eu vendi parte deles e o restante ficou destinado ao Comando Aéreo do Estado, que inclusive atende às forças de segurança. Depois que esses aviões ficaram com as forças de segurança, nós praticamente eliminamos os assaltos a bancos em Minas Gerais, porque agora esses bandidos do crime organizado sabem que se eles entrarem em Minas Gerais, um avião a jato vai levar o nosso pelotão de elite a qualquer lugar, como aconteceu em Uberaba 2 anos atrás, em Salinas há 1 ano atrás, e vai combater esses bandidos. Então é dessa maneira que nós estamos fazendo, usando melhor os recursos existentes. E a criminalidade em Minas só tem caído. Foi recorde a baixa criminalidade em 19, em 20 e também está sendo em 21. Mas nós não estamos satisfeitos. Queremos melhorar ainda, queremos que essa taxa continue caindo, principalmente no interior do estado. Ainda temos muitos crimes com relação à zona rural e é uma preocupação nossa. Estamos nos estruturando para que esse tipo de crime seja mais adequadamente combatido. Governador, agora sem dúvida nenhuma, talvez o tema, o assunto, a pasta que tem exigido mais do governo do estado é a saúde. Nós temos uma pergunta do nosso jornalista apresentador do Band Cidade, Leonardo Patrus. Vamos acompanhar. Olá, governador, ótima tarde. A pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte: nós estamos com o avanço da vacinação contra a Covid em todo o estado, mas em alguns municípios existe uma demora no repasse das doses do imunizante. Existe já algum plano do governo para que essa disponibilização seja um pouco mais eficaz? Sim, eu quero salientar que desde o início do processo de vacinação, nós temos seguido as regras do Ministério da Saúde. O Ministério adotou como critério de distribuição no início, todos lembram, a quantidade de pessoas idosas por idade nas cidades. E nós vimos, à medida que o processo foi avançando, que muitas vezes esses dados não estavam corretos. Passamos a trabalhar com os prefeitos no sentido de corrigirmos essas diferenças. Estamos dando total transparência para todos esses dados, mas infelizmente, nos últimos 2, 3 meses, o Ministério da Saúde tem enviado um número menor, principalmente da vacina AstraZeneca. E alguns municípios usaram a segunda dose como primeira,
o que acabou fazendo com que aquelas pessoas que fossem tomar a segunda dose não encontrassem ela no momento adequado. Mas ontem mesmo, chegando aqui em Uberlândia, em um avião do estado, eu trouxe, dentro desse mesmo avião, 12 mil doses que já foram entregues aqui na Superintendência Regional de Saúde, e nós estamos fazendo todo o esforço para que o processo não seja prejudicado. Estive agora cedo acompanhando a vacinação aqui em Uberlândia e, por hora, o processo está normalizado. Eventualmente, em alguma cidade, nós podemos ter a falta de algum tipo de vacina, mas assim que elas chegam, o nosso estado tem disponibilizado, inclusive, as aeronaves para que a distribuição seja feita imediatamente, visando eliminar qualquer tipo de falta. E um dado interessante, Minas Gerais é o estado, dentre aqueles da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que tem a menor taxa de mortalidade na pandemia. Isso demonstra que o trabalho que tem sido feito em Minas Gerais é um trabalho que está bem acima da média Brasil. Governador, a gente poderia ficar o programa inteiro conversando aqui, são muitos assuntos. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a gente tem acompanhado o esforço do governo do estado para justamente saldar essas dívidas do passado. Acabamos de falar dessa dívida da saúde com os municípios, né? Recentemente também o governo estadual colocou em dia o pagamento do servidor público. É um esforço tremendo, a economia que o senhor está falando, a questão do reaproveitamento das aeronaves, o próprio governador hoje que não usa mais a estrutura do palácio, né? E tem a estrutura própria ali no dia a dia. A gente acompanha o governador, inclusive, pelo Instagram, gosta quando ele reúne a família para comer um bolinho de fubá e tomar um café. Mas voltando aqui para falar de dinheiro, governador, essa semana a Assembleia Legislativa ela aprovou o orçamento do estado para 2022 com menos dinheiro previsto do que 2021, um déficit aí de quase 12 bilhões. Aí eu pergunto para o senhor aqui para a gente finalizar. Então, como o senhor vai continuar colocando a casa em ordem, saldando as dívidas, já sabendo que o orçamento mineiro para o ano que vem é menor desse ano que está chegando ao fim? Perfeito, uma pergunta muito interessante, Ricardo. Essa pergunta, com toda certeza, seria respondida facilmente por um contador. Nós temos de lembrar que o orçamento inclui tudo que está previsto para o Estado pagar. Dentre esse déficit que está previsto, Ricardo, há as liminares que Minas Gerais não paga da dívida com o governo federal. Hoje, esse valor ultrapassa 30 bilhões de reais, mas está para a Assembleia Legislativa, para os nossos deputados federais avaliar a adesão do Estado de Minas ao regime de recuperação fiscal, que é o tipo de um refis. O Estado vai ter 30 anos para poder pagar esses 30 bilhões de reais. Então, caso esse regime venha a ser aprovado na Assembleia, e nós esperamos que seja, porque é a solução para o Estado, caso contrário, nós podemos voltar para uma solução caótica, de atraso no salário, de falta de medicamento. Então, com esse regime, nós vamos pegar 30 bilhões que seriam pagos num prazo mais curto e vamos ter 30 anos para pagar. E aí as contas ficam equilibradas. Então, é uma questão meramente contábil. Nós temos de enviar o orçamento prevendo a situação atual, mas se a Assembleia votar, a situação muda. Tá certo. Governador, desejo boa sorte ao senhor nessa empreitada para pôr a casa em ordem e agradeço a presença do senhor aqui no Minas Urgente, conversando com os nossos telespectadores aqui do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste do Estado e o Brasilzão todo através da internet também. O senhor já pode voltar quando quiser, combinado? Foi um prazer estar aí. Pena que o nosso tempo foi pouco. Boa tarde, bom final de semana aí para você e para quem nos acompanha. Obrigado, governador. Lembrando que o governador ainda segue com a agenda aqui na nossa região. Agora à tarde, o governador Zema segue trabalhando na cidade do Prata, participa da assinatura de contrato para obras de recuperação da MGC 497 entre Uberlândia e Prata, que ele mencionou aqui no nosso bate-papo, isso por volta de 3 horas da tarde, e também visita a cooperativa dos produtores rurais do Prata, por volta de 5h30 da tarde. Amanhã tem agenda, trabalha no sábado, sim senhor, apesar do feriado prolongado em Tuiutaba. O governador tem reunião com os prefeitos da microrregião de Tuiutaba na parte da manhã
Depois, se der, ele vai dar uma descansadinha, tá certo? Entrevista exclusiva aqui no Minas Urgente para você, nosso amigo telespectador.